Bem-vindos ao podcast O Seguro Morreu de Velho. Hoje temos connosco Frederico Alves para nos falar sobre o ramo de transporte. O ramo de transportes pode-se dizer que esteve na gênese das companhias de seguros, quando inicialmente houve necessidade de segurar as cargas, segurar os navios e segurar também os investidores. Mas temos que começar pelo princípio, Frederico. Em primeiro lugar, muito bem-vindo e depois perguntar-lhe já o que é o ramo de transportes. O objetivo do ramo do seguro de transportes, é garantir os danos que possam ocorrer a uma carga de um ponto A a um ponto B, do ponto de origem a um ponto de destino. Basicamente, o seguro de transportes é muito simples. Tem só este conceito. Do ponto A ao ponto B. E como é que funciona? B. Ora, funciona em termos de transporte. O que é que ele envolve? Envolve o proprietário da carga, envolve o dono do transporte, neste caso pode ser o armador, o transportador, a companhia aérea, e envolve o transitário, ou que é a entidade que normalmente são contratadas para organizar o seu transporte e levar para poder organizar e tratar de todos os processos aduaneiros, tratar de tudo, toda a parte documental do transporte para fazer com que essa carga chegue de um lado ao outro. Ok, do ponto A ao ponto B. E quem é que contrata? Quem contrata o seguro? Deve ser, há várias hipóteses, pode ser o proprietário da carga, pode ser alguém que tenha interesse sobre a carga, ou pode ser o transitário. Muitas vezes o transitário faz os seguros de transporte de carga em nome e por conta e ordem do seu cliente. Ok. O Frederico já está ligado ao ramo de transportes já há alguns aninhos. Sim, há muitos. Quer-nos explicar como é que começou essa paixão? Olha, foi muito engraçado. Por isso, isto começou... Já estou há muitos anos nesta atividade. Isto começou de quando eu entrei num corretor. Nós tínhamos já muitas empresas que dedicavam-se ao transporte. Tínhamos transitários, tínhamos grossistas, tínhamos transportadores e verificámos que muitas vezes as cargas nunca estavam garantidas. Só estavam garantidas pelos seguros obrigatórios, de acordo com as convenções que cada meio de transporte utiliza. E eu, o que é que decidi? Decidi começar a trabalhar em desenvolver esse ramo, até porque eu já tinha desenvolvido o conhecimento sobre o outro tipo de contratos e fui ter com subscritores, pedir-lhes conhecimento, informação e a partir daí arranquei com a atividade. E quais são os tipos de seguros de transportes mais comuns? Normalmente os transportes mais comuns são o transporte de mercadorias em carga marítima, para carga aérea, para carga rodoviária, mas depois temos várias formas de construir os meus contratos, as apólices. Por exemplo, podemos fazer só um certificado, que é um transporte para um único evento. Podemos criar uma apólice por aplicações, que significa que nós negociamos um conjunto de condições favoráveis ao nosso cliente, ok? E adaptado ao tipo de carga que eles têm. Okay? Depois temos uma terceira hipótese, que funciona pode ser por faturação, pode ser por número de contentores, funciona por prémio. E depois tem, relativamente a um volume que está inicialmente contratado, tem depois os ajustes. Por isso são normalmente estes três tipos de contratos que nós temos no mercado. E porquê que acha que o ramo de transportes continua a ser tão desconhecido das empresas? Ele nas empresas não é desconhecido. Há menos tendência a querer comprar o seu transportes. Primeiro, nós temos aqui em Portugal é um país pequeno. Quando nós fazemos transporte nacional, só fazemos transporte rodoviário. Não utilizamos navios, não utilizamos os aviões para fazer transporte. Certo. Enquanto outros países com maior dimensão, existe esta utilização de mais meios de transporte. E como sendo rodoviário e havendo um contrato de seguro de responsabilidade civil associado aos seus transportadores, e no caso no transporte rodoviário europeu, o CMR, muitas vezes os proprietários da carga utilizam esse mesmo contrato como partindo do princípio que tem tudo garantido. O que é uma falsa expectativa, porque muitas vezes ocorre o sinistro, efetivamente aquele seguro não foi feito para dar garantias ao cliente, foi sim para limitar responsabilidades ao transportador, ok? Em vez de dar a cobertura exata para a carga e para aquilo que ela precisa. Ok. E nas coberturas do transporte nacional ou internacional existem diferenças? Não, o princípio é exatamente o mesmo. Ok? Pago o peso. Eles pagam é em euros, que são 10 euros o quilo, que é o transporte nacional,
e outra no CMR são unidades de saco especial. Mas na verdade vai dar o mesmo valor, são sensivelmente 10 euros por quilo. Okay. O que significa que se nós estivermos a transportar telhas, receber 10 euros, até o limite máximo 10 euros por quilo, nós temos o problema resolvido. Agora, se estivermos a mandar fazer transportes de computadores, 1 quilo de computador não custa 10 euros, custa muito mais, não é? A importância do seguro de transporte. Okay? E essa falta de sensibilidade, por vezes, dos nossos empresários, é que depois não fazem um seguro adequado às suas cargas e quando surge o sinistro é que levam as mãos à cabeça. E o que é que nós podemos garantir em termos de coberturas? Existe uma cobertura de all risks ou como é que funciona? Temos exclusões? Nós temos essencialmente 3 cláusulas, ok? Isto para todos os meios de transporte temos um conjunto de cláusulas que podem ser contratadas. Mas temos a cláusula A, que é aquela que também é a cobertura, isto é, garante todos os riscos, com exceção de um determinado número de exclusões. Temos uma cláusula B, que é mesmo mais limitativa, e depois temos uma cláusula C. Por isso, essas são as 3 cláusulas que depois podem ser associadas a um outro conjunto de cláusulas adicionais, com pagamento de subprémio, como, por exemplo, ter a cobertura quando tem uma cobertura inferior, porque a pessoa quer gastar menos dinheiro no transporte, ou porque está mais preocupado com o acidente grave, não está preocupado com a perca parcial da carga. Pode, por exemplo, contratar uma cláusula B ou cláusula C, mas pode dizer assim, ok, Frederico, mas eu quero incluir a cobertura de furto ao roubo. Ok, vamos ver. Ou quero ter as operações de carga e descarga. Ok, vamos ver e vamos contratar. Por isso nós podemos ir adicionando à estrutura mãe da apólice do cliente, vamos adicionando coberturas e vamos indicando valores para garantir isso mesmo. Okay. Em função das necessidades podemos adaptar a cobertura. Exatamente. Ok, excelente. E diga-me uma coisa, hoje vivemos um contexto geopolítico bastante complicado, situações de guerra, nós podemos garantir isso? Podemos, agora é muito difícil conseguirmos contratar, mas podemos. Exatamente, existe os riscos de guerra e existe o risco de greve. E sim, pode ser contratada a cobertura para o risco de guerra. O que acontece? Há depois um boletim que é publicado com frequência por o organismo, onde indica quais são as zonas de guerra no planeta, dizem as latitudes e dão as coordenadas todas, mas, eventualmente, na situação que nós vivemos hoje em dia, não há seguradoras que queiram subscrever essa cobertura independentemente do prémio que possam cobrar. Por isso é muito difícil. Em Portugal é praticamente impossível contratar essa cobertura neste momento. E existem algumas outras exclusões que o cliente deva ter atenção que possam não estar garantidas? Sim, temos nomeadamente. Aqui, olha, nós temos uma... Eu recordei-me da guerra, mas... Não. Pelo contexto. Agora, depende do tipo de transporte que nós tivermos. Por exemplo, uma coisa muito importante do transporte marítimo, okay, é a demora. A demora nunca está coberta no contrato. O vício próprio dos materiais também não está garantido. A má estiva, isto é a forma como é condicionada a carga dentro de um contentor, ou paletizada, como for o caso, ou a companhia não garante se estiver mal estivada, se mal condicionada, é uma das exclusões. Há um conjunto de exclusões que são aplicáveis. Ok. E onde é que um seguro de transportes pode fazer a diferença no dia-a-dia de uma empresa? Faz muita diferença. Ok? Primeiro, hoje em dia as empresas trabalham com margens muito, muito pequeninas quando estão a vender em grandes quantidades. Por isso, a margem de lucro deles é baixa. Se fizeram um transporte sem seguro, eles têm um problema, têm um sinistro e vão perder o valor correspondente à carga. Vamos pensar numa perda total. Então eles vão ter que fazer a reposição. Então vão ter um custo imediato da reposição dessa carga em relação ao cliente, porque o cliente pode ter prazos para cumprir. E se quando ocorre o sinistro, o exportador não coloca a tempo a carga no seu cliente, esse mesmo importador pode ter problemas, penalizações com contratos. Por isso ele vai ter que imediatamente, para manter a sua imagem e a sua credibilidade, vai ter que imediatamente substituir essa carga. Por isso tem esse esforço de repor a carga. E a seguir tem a perda total da carga que nunca vai ser reposta. Isso. Ora, e esse valor da carga vai comer todas as margens de lucro que tinha, se calhar, durante não sei quantos meses da operação comercial que tens criado. Então podemos concluir que um seguro de transportes é extremamente importante para a estabilidade financeira de uma empresa. Sem dúvida, é muito importante. Quais são os principais riscos no seguro de transportes? Para que quem nos está a ver ou ouvir possa perceber com um exemplo prático. Podemos fazer, por exemplo,
rodoviário e marítimo, ok? Para fazermos aqui a distinção dos dois. Certo. Rodoviário, um acidente de automóvel, não é? Por isso, nós vimos constantemente nos nossos telejornais, e Portugal tem uma sinistralidade muito elevada, vimos muitas vezes nos nossos telejornais os acidentes com a carga toda destruída, certo. o caminhão que ardeu. Mas, desculpa interromper, nós temos sempre a noção, ou pensamos sempre que, ok, isto está garantido pela responsabilidade civil do veículo. Está na responsabilidade civil do transportador até ao limite máximo de 10 euros. Se esse transportador tiver o seguro em dia. Okay. Também, não pela responsabilidade civil automóvel. Não pela responsabilidade civil automóvel. Okay. Okay? Até porque, quer dizer, se o outro for responsável pelo acidente, está. Mas muitas vezes o que acontece é que os caminhões, quando têm um acidente, a responsabilidade é deles. E temos o problema do incêndio. Okay? Na carga marítima, as coisas são muito piores. Isto é, no transporte marítimo, o proprietário da carga, quando ocorre um sinistro, e se for declarado, por exemplo, uma avaria grossa, ele não só é responsável, não só tem a carga que está garantida e que tem que ser indemnizado, mas também é responsável por todas as despesas que estejam associadas à avaria grossa. Ok? Então, vou dar um exemplo gigante. Mas pensar que a proporcionalidade entre o valor da carga e o valor do navio é exatamente o mesmo. Ok? E vamos pensar que eu levo um contentor de 100 mil euros. Okay. Então, o que é que vai acontecer? Se eu não tiver seguro de transporte, vou ter que entregar ao armador uma garantia bancária ou uma caução do valor da carga. Se eu tiver seguro, a companhia emite uma bond average a favor do armador. Eu gasto zero. Okay. Se eu não tiver seguro, ainda perco o valor da carga, são mais 100 mil. Se eu tiver seguro, eu recupero o valor da carga. Então o meu prejuízo é nulo. Ok. Há o outro custo, que é o custo, como perdi a carga, eu obrigatoriamente vou ter que substituir a carga e vou ter o custo do transporte associado a esse movimento. Ok. Em 2021 tivemos aquele tema no canal do Suez, em que houve um navio que encalhou. Como é que as seguradoras se portaram numa situação dessas? A companhia de navegação declarou avaria grossa, por isso as companhias tiveram que pagar as despesas todas relacionadas com a avaria grossa, e foi um processo extremamente demorado para a libertação da carga. Isso afetou todos aqueles que tinham carga dentro do seu navio, e se tivermos cargas com prazos de validade, isto pode trazer implicações muito grandes, porque quando chega ao destino a carga pode estar imprópria para consumo. Claro. Ok. As coberturas têm enquadramentos diferentes de países para países, ou existe um tratado que cria uma homogeneização do processo e das garantias? É um tratado. Okay? Só existe um tratado para todas as companhias. Ou melhor, nós temos a nossa interpretação da versão inglesa das cláusulas dos transportes, mas em caso de sinistro funciona sempre a versão inglesa, em todo o mundo. Ok. Por isso, ela é uniforme para todos os países e aplica-se a todos. E o processo de contratação é simples? O processo de contratação é muito simples. O processo de preparação e de elaboração quando estamos a pensar na empresa e estamos a criar um contrato específico para essa empresa, esse é mais complexo. Porque temos que perceber o tipo de mercadoria que estamos a garantir, a forma como ela é acondicionada em termos de contentor ou no meio de transporte que é utilizada, os riscos que estão habituais, o tipo de incidências que tiveram, que é para depois nós conseguirmos arranjar soluções que vão responder aos principais riscos que essa empresa tenha, no intuito, se houver um sinistro, nós conseguimos obter a indenização justa para o nosso segurado. Ok. E quando reúne com os clientes, que gaps é que sente que estão em falta? Normalmente o que nós sentimos que existe em falta é a informação sobre o seguro. É essencialmente a ausência de percepção do seguro. E, por exemplo, uma coisa muito engraçada, por exemplo, nós estamos a falar no internacional, mas, por exemplo, no transporte nacional, aí então é gigantesca as falhas que nós assistimos. Por exemplo, nós podemos facilmente construir apólices que garantam o transporte anual de um caminhão
Não precisamos estar a fazer certificado a certificado. Não, o cliente tem um transporte, vai buscar a carga ao aeroporto, vai entregar ao seu cliente, vai fazer distribuir ao nível nacional, vai ao Porto, vai a Viseu. Podemos fazer uma apólice que vai garantir todas as viagens durante o ano, sem ele estar-se a preocupar em ter que estar a comunicar todas as viagens. E tem o risco garantido. Ok. Então isso cabe-nos a nós, enquanto distribuidores, dar essa formação, entre aspas, aos nossos clientes, alertar para estes perigos. Sim, nós devemos dar-lhes essa informação e eles tomarem as decisões certas. Claro. O subseguro é frequente neste tipo de seguros? Não? Quais são os desafios que as seguradoras têm pela frente agora, relativamente ao ramo de transportes? As seguradoras, há uma coisa que aconteceu que foi a standardização e para os seguradores e para os clientes. Acho que aqui há um caminho ainda para percorrer. Isto é, nós agora com as novas tecnologias temos tendência a fazer tudo muito standardizado. Quer dizer, não há espaço para criar diferença, ok? E hoje em dia as companhias fazem toda a contratação nas plataformas. Isto pode gerar dificuldade para a subscrição dos contratos especiais, contratos únicos para os clientes. Quer dizer, há essa perda de identidade entre o cliente, a mercadoria do cliente e a seguradora. Eu acho que é o que se está a sentir mais no mercado. E o que é que acha que são as tendências deste ramo para a frente? Há aqui duas coisas que nós podemos começar a olhar para a China e para a evolução que a China está a ter nos seus portos, e devemos ficar extremamente surpreendidos pela automatização que eles têm. Por isso hoje em dia nem precisam ter quase ninguém num porto para movimentar a carga toda. Teoricamente vai-nos reduzir o risco. Contudo, se houver uma avaria num desses equipamentos, também vai ser uma desgraça total. Por isso acho que o futuro é bastante incerto em termos de mercado, até porque os transportes não dependem, é um ramo que depende da natureza, principalmente na carga marítima, porque uma avaria grossa destrói um ano inteiro de trabalho numa seguradora. Pois. Porque são milhões que estão envolvidos num único navio. Okay? E se nós vimos, por exemplo, as estatísticas do Instituto Seguros de Portugal, temos anos excelentes de sinistralidade, mas depois, quando existe uma avaria grossa, os números ficam completamente destruídos. Sério. E o nosso papel enquanto mediador? Qual é a tendência que nós vamos ter? Eu acho que a nossa tendência não vai se alterar muito nos próximos tempos. Vamos continuar a aconselhar os nossos eu acho que sim, que essencialmente é aconselhar. E em termos de análise de risco? Este ramo requer uma análise de risco muito cuidada? Vamos ser mais profissionais? Eu acho que sim. Até porque a grande diferença no seguro de transporte em relação a muitos outros ramos é que nós não devemos começar a analisá-lo pelo princípio, que é o que nós normalmente fazemos um seguro automóvel. Começamos pelas características do carro. Nós temos que começar pelo fim. Okay? Então temos que fazer o reverso do percurso. O inverso do percurso é começar no fim, quais são os sinistros que nós temos, e começamos a construir do final para o princípio a apólice. Ok. Daí também a importância de segurar corretamente as cargas. Exatamente. Ok. Que conselhos é que nos poderia dar nesse sentido? Como é que um empresário que tem uma carga importante para transportar, que riscos é que ele deve procurar salvaguardar quando faz esta consulta ao mercado? A primeira coisa que ele deve ter é saber quais são os incotermos que estão a ser aplicados no transporte. Okay? Porque o incotermo é um termo que é utilizado, isto é, quando nós fazemos uma transação comercial entre as duas entidades, são definidas as regras pela qual será feito o transporte. Quem é que fica responsável por pagar o frete, quem é que fica responsável por contratar o transporte, quem é que fica por pagar o seguro. Okay? E só depois de definirmos esta regra, ou qual é que é o sentido que o empresário quer dar em relação à sua carga, quer ele ficar responsável ou quer dar a responsabilidade ao terceiro, então é a partir daí que nós podemos fazer uma avaliação correta e justa do risco. Ok. Frederico, e quase para terminar, que conselho é que poderia dar a alguém que tem uma carga elevada para transportar? O que é que esse empresário deve fazer? Deve fazer o seguro de certeza absoluta.
não fizer seguro, olha, está a correr com, pronto, está a espera do milagre. Arrisca-se a fechar a empresa. Exatamente. Isso, muito bem. Frederico, muito obrigado pelo seu empenho neste podcast, O Seguro Morreu de Velho. Foi um gosto tê-lo aqui connosco e até o próximo episódio.